Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um novo vídeo. Eu me chamo Suderlan de Castro. Bolsonaro consegue ofender de uma vez 56 milhões de brasileiros. Meus amigos, essa é uma reportagem da Carta Capital no dia 28 de julho de 2019. A carta fala assim, ó: não é só retórica. O que ele diz, ele pensa. O que ele pensa se torna atitudes que toma. É importante observarmos que o governo Bolsonaro realmente é um governo fracassado. Fracassado em todos os sentidos, até porque a ingovernabilidade se instalou de uma tal forma que é até surreal que muitos brasileiros aceitem a situação. Se puxarmos a memória atrás, no governo de Dilma para Temer, os brasileiros eram mais revoltados com as atitudes impopulares e com certas atrapalhadas do governo, casos de corrupção e questões administrativas na qual não levavam o Brasil a lugar nenhum. O que deixa mais estarrecido é que o brasileiro, de uma certa forma anestesiado, aceita essas condições como se Bolsonaro estivesse fazendo algo certo, colocando o Brasil no rumo do crescimento econômico, sendo que na verdade há um retrocesso gigantesco, tanto por partes em questões inclusões sociais, crescimento econômico, fortalecimento das indústrias e também credibilidade perante as comunidades internacionais. Uma semana após outra, Bolsonaro segue empenhado em bater o próprio recorde de disparate. No único dia conseguiu defender abertamente o nepotismo, a censura e a inexistência da fome no Brasil. No intervalo entre as declarações, foi flagrado chamado nordestino de Paraíba, atacando diretamente o governador do Maranhão, Flávio Dino. Ao referir-se pejorativamente a uma região, Bolsonaro ofendeu os mais de 56 milhões de brasileiros que vivem no Nordeste. Para se justificar, chamou nordestinos de pau de arara e um de seus ministros de cabeça chata. A cada tentativa de remendo, o preconceito revela-se ainda mais autêntico e chocante. Poderia ser mero diversionismo para afastar as tensões da nação de suas medidas antipopulares ou da proteção escandalosa das investigações contra o seu filho. Mas este caso não é. Seu conflito no Nordeste vai além da fraseológia. Bolsonaro é o primeiro presidente da história do país a adotar políticas contra a população de uma região inteira. Antes mesmo do episódio, qualquer um que circulasse pelas cidades nordestinas podia sentir a desconfiança, até raiva, de grande parte de seu povo contra o atual presidente. As eleições haviam mostrado um sentimento majoritário de que fez Bolsonaro perder naquelas bandas de 70% e 30% no segundo turno. Com 6 meses de governo, sua desaprovação só tem crescido. Quando perguntado sobre o presidente havia feito de melhor, 47% dos nordestinos responderam nada. Não por acaso, o medo de ser vaiado e hostilizado fez com que o governo transformasse a inauguração de um aeroporto em Vitória da Conquista numa cerimônia hermeticamente fechada para apoiadores escolhidos a dedo. Mesmo o personagem metido a valentão nas redes sociais está cada vez mais acovardado quando tem de encarar o povo do país que governa, ou melhor, que deveria governar. Com o tipo de política que tem implementado, e é de se esperar que não seja mesmo bem recebido em suas inclusões pela região mais pobre do Brasil, o Nordeste possui a maior taxa de desemprego e é concentrada a 60% dos quase 5 milhões de trabalhadores em situação de desalento. Isto é, que desistiram de procurar emprego. Além disso, foi a região que mais perdeu profissionais com a saída dos cubanos do programa Mais Médico. 40% das cidades nordestinas perderam profissionais e que sofrem na pele a falta de assistência na saúde da família. Só em Pernambuco foi 1,4 milhões de moradores a ficarem sem um atendimento. Com a queda brutal de investimento público, nos últimos anos, obras de infraestrutura e de habitação popular foram paralisadas. Só na capital paraibana, João Pessoa, são 1.500 unidades com obras paradas desde janeiro por falta de repasse. Isso sem falar da questão da previdência e da seguridade social. Os municípios menores mais pobres, a maioria no interior nordestino, são os que mais dependem do pagamento de benefícios com aposentadoria, pensões para a movimentação da economia. Serão duramente atingidos com a reforma da Previdência, seja mesmo aprovada após o recesso parlamentar.
Ou seja, não são apenas frases infelizes e de nada adianta usar o chapéu de vaqueiro ou citar o sogro. O conflito de Bolsonaro contra o Nordeste está marcado na linha do seu governo. Ao ofuscar o investimento público, particularmente em políticas sociais, prejudica os mais pobres e, por consequência, a região mais pobre do Brasil. Ao retroceder no enfraquecimento à desigualdade social, traz novamente à tona o aprofundamento das desigualdades regionais. Mas o povo nordestino é valente. É o povo de Canudos e de Quilombo de Palmares, o povo da Sabinada, da Balaiada, da Revolta dos Malês, de Maria Bonita, Paulo Freire, João Cabral, de Melo Neto. O povo calejado pela vida severina não aceita mais morrer, de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20 e de fome um pouco por dia. O Nordeste, seu povo e sua história são muito maiores do que o preconceito de gente mediocre como Bolsonaro. Esse texto não reflete necessariamente a opinião de Carta Capital, mas deixa-nos a pensar e refletir sobre a situação do nosso país. Não é de agora que a região do Nordeste é um incômodo para as demais regiões, principalmente dos governos Lula e Dilma, que houve um investimento maciço nessa região. Claro, Bolsonaro sendo do Sudeste e com um preconceito forte, jamais pensaria em tal investimento para a região. O fato dele tentar fingir que não tem preconceito com a região, mesmo que sua esposa é descendente de nordestinos e seu sogro e seus ministros cabeça chata, como assim ele se refere, não faz com que Bolsonaro mantenha por muito tempo aquela imagem de pessoa popular. Na verdade, ele não é. Seu governo tem um dos maiores descontroles: nepotismo, suspeita de envolvimento de seus ministros com candidatura laranja, seu principal ministro envolvido com vazamento devido aos hacks ter publicado muitas dessas conversas junto com o Intercept e também outros canais noticiários, faz com que a imagem do governo realmente venha se desmanchando tão rápido e tão pouco tempo de governo que Bolsonaro tem. Esse é o Brasil que todos esperavam? Na verdade, não. Estamos praticamente no final de julho, entrando já para início de agosto, e o Brasil ainda não conseguiu mostrar sinais melhores de crescimento e de estabilidade econômica. Bolsonaro não conseguirá se manter por muito tempo com frases feitas e discursos para seus seguidores no Twitter. Afinal de contas, de barriga vazia e sem emprego, não tem nenhum idiota que apoie um governante imbecil por muito tempo. Não mais, eu me despeço por aqui, galera. Valeu, um abraço.